Glória a Deus. Queiram tomar os vossos assentos, irmãos, por favor. Queridos irmãos, nós começamos um tema de uma série, Nossa Verdadeira Identidade. E hoje é a quarta mensagem a esse respeito. E esta série de mensagens tem por objetivo para que nós nos fixemos e respondamos uma pergunta que às vezes tem sido uma pergunta que perturba as pessoas. Quem sou eu? Por que estou aqui? São as grandes perguntas da vida. Nossa verdadeira identidade. E a mensagem de hoje tem como título, Como o Senhor nos carrega. O texto é o mesmo de domingo passado, no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos 3 e 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, e eu os levarei, eu os carregarei, e os salvarei. Amém. Nós vamos ler um segundo texto no livro de Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Amém. Meus queridos irmãos, na mensagem de domingo passado, com o título Quando o Senhor nos carrega, nós vimos que todos aqueles que nasceram da água e do Espírito ostentam o título de filhos de Deus. E em sua verdadeira identidade, gozam de direitos e privilégios de serem carregados por Deus. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler, ela é explícita. Objetivamente, Deus diz, de uma forma muito clara, eu te carregarei. Eu acho isso incrível, porque sinceramente para mim, se Deus terceirizasse isso para um anjo, eu estaria satisfeito. Ou para um arcanjo, um querubim, um serafim, um ser celestial, eu estaria satisfeito. Gabriel, não seria gostoso? Porém, Deus diz aqui, eu pessoalmente carregarei vocês. Como nós olhamos domingo passado. Hoje nós vamos olhar como Deus carrega os seus filhos.
Porque assim como uma mãe carrega o seu filho de maneiras diferentes, o mesmo se aplica a Deus. Uma mãe pode abraçar o seu filho e embalá-lo. O pastor Jeremias aqui, ele tentou fazer um movimentinho para embalar o bebê. Uma mãe pode tomar a criança no seu colo, apoiá-lo no colo, pode colocá-lo nas costas ou carregá-lo no modo canguru. E desde a antiguidade, irmãos, há várias maneiras como os povos, ao longo dos séculos, transportam os seus bebês ou as suas crianças. Tem a maneira norte-americana, que é em carrinhos. Na África e em muitos países da Ásia, a maioria das mães carregam os bebês nas costas, como as suas mães, as suas avós e as suas bisavós já faziam. Para esse transporte, para carregar o filho nas costas, o único equipamento necessário é um pano retangular, um pano um pouco resistente. Então, a mãe se curva, as irmãs que quiserem aprender, tem no YouTube instrução a esse respeito. A mãe se curva, coloca o bebê nas costas, e daí enrola um pano, amarra o pano ao redor dela e do bebê, como nós estamos vendo isso em imagens de mães africanas, asiáticas, mas também mães europeias e brasileiras carregando os seus bebês. Está aqui, as nossas mães de hoje carregando os seus bebês. Deus também, irmãos, tem maneiras diferentes para nos carregar. Mas eu quero aludir a uma forma especial que nós descobrimos no texto que nós lemos em Êxodo capítulo 19 e versículo 4, que é nos levar sobre asas de águia. Vamos reler para que nós fixemos esta palavra. Deus dizendo por meio de Moisés em Êxodo 19 e 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Então, meus queridos irmãos, chegamos à conclusão de quando nós passamos por momentos perigosos, solitários, difíceis. Quando você esteve em um determinado nível de vida, esteve por baixo, quem sabe, esquecido, desprezado, colocado de lado. E quando Deus quis fazer algo novo na sua vida, Ele o carregou sobre
asas de águia. Ao longo da minha vida, irmãos, eu tenho experimentado situações tais. Uma das piores que eu enfrentei foi quando eu tive Covid, que eu fiquei isolado em um hospital. Depois de ter ficado isolado em casa por 14 dias, aquela época, 2021, as pessoas não sabiam muito a respeito disso, então a gente ficava realmente totalmente isolado, só pegando comida e água por um buraquinho. Depois eu ainda fiquei mais 18 dias isolado, sem poder receber nenhuma visita. Êxodo capítulo 19 e versículo 4, conta-nos que o povo de Israel, depois de muitos anos de sofrimento, de dificuldades, de opressão, Deus tirou os filhos de Israel do Egito com mão forte e com braço estendido, carregando-os sobre asas de águia. Porém, irmãos, como sabemos, não é toda criança que você quer carregar, não bebezinho, mas criancinha. Às vezes você quer carregar e a criancinha resiste. E até bebê, né? Você vai pegar o bebê, ele já esperneia. Não, eu quero minha mãe. Meus queridos irmãos, igualmente não é toda pessoa que Deus quer carregar, que ela permite que o Senhor a carregue. O versículo 4 diz textualmente que o Senhor nos carrega sobre asas de águia, para que nós fiquemos perto dele. Porém, há pessoas que querem saber antecipadamente para onde o Senhor as vai levar. Elas querem o endereço, elas querem latitude e longitude. E há também pessoas que querem ser carregadas por Deus. Estão esperando com paciência no Senhor para serem carregadas pelo Senhor. Mas quando chega na hora H, elas querem ser carregadas do modo que elas gostam e acham que deveria ser e não como o Senhor quer fazê-lo. São pessoas que querem ser professores de Deus. Agora, eu oro para que você e eu tenhamos o desejo, mais que o desejo, uma paixão de sermos carregados, transportados pelo Senhor, e que não entremos em questionamentos prévios e nem nos oponhamos, para que Deus lhe carregue e também Deus me carregue do modo que Ele lhe aprouver. Eu, por exemplo, quando viajo de avião,
eu gosto de me assentar na parte da frente até a fileira número 5, a não ser quando não há lugar. No entanto, para ser carregado pelo Senhor sobre asas de águia, onde Ele me designar, ou como diz um queridíssimo hino que nós cantamos, onde Ele me mandar, irei, e eu vou dizendo glória a Deus. Eu vou dizendo, Senhor, não a minha, mas seja feita a tua vontade. O que o Espírito Santo está nos dizendo hoje é: não resista a Deus. Pelo contrário, trabalhe em cooperação com Deus. Seja um facilitador. E permita que Ele faça o que projetou fazer na sua vida. Permita que Ele lhe carregue como Ele desejar fazê-lo. E transportar para onde Ele quiser, certo que quando Ele nos transporta é para que nós fiquemos mais perto dEle. Os observadores dizem que os bebês não oferecem resistência quando suas mães os colocam em suas costas. Dizem que eles amam ficar nas costas da mamãe e às vezes até choram para que sejam colocados lá. E confortavelmente amarrado às costas da mamãe, o bebê pode acompanhar a mãe onde quer que ela vá. Pode subir, pode descer, pode andar nas costas da sua mamãe por terrenos acidentados, entrar em veículos, sair de veículos, enfim. Os especialistas dizem que carregar o bebê nas costas ainda satisfaz necessidades emocionais do bebê, como a de ninar e de acalmá-lo. Então, as mães que desenvolvem esse costume, quando o bebê está chorando, a mãe o coloca nas costas e daí ele se acalma, ele dorme e a mãe continua fazendo o seu trabalho, seja trabalho doméstico, seja algum outro tipo de trabalho. Então, irmãos, a nossa parte, a minha parte e a sua parte é que nós nos preparemos espiritualmente e psicologicamente para que sejamos visitados por Deus de uma forma incrível, que só Deus pode fazê-lo, e para que sejamos carregados por Ele sobre asas de águia, para que fiquemos perto dEle. E eu tenho uma pergunta: você está preparado ou preparada para ser carregado por Ele? Será que neste exato momento da sua vida, você pode falar como o salmista disse no Salmo 57 e versículo 7, preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei.
Será que você está preparado para voar sobre asas de águia? E ainda cantando e salmodiando. Antigamente, quando as pessoas andavam a pé, e as pessoas vinham a pé para a igreja, era muito fácil distinguir um grupo de crentes da Assembleia de Deus, porque ia todo mundo a pé. Os batistas iam a pé, os presbiterianos iam a pé, os adventistas iam a pé, os nossos irmãos da Congregação Cristã do Brasil iam a pé. Mas quando você via um grupo a pé, cantando e salmodiando, você nem precisava perguntar, você já podia aplicar a paz do Senhor. Amém? Era muito fácil descobrir os crentes da Assembleia de Deus, porque eles andavam cantando e salmodiando. E aqui a proposta é para que nós estejamos sobre asas de águia, cantando e salmodiando. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, as águias, elas nascem nas alturas. Elas voam nas alturas acima das nuvens. Elas fazem os seus ninhos nos picos das montanhas. E elas criam os seus filhotes nas alturas e para as alturas. E o texto que nós lemos explica que Deus nos chama para as alturas e nos coloca sobre asas de águia, porque Deus deseja que os nossos relacionamentos, que a nossa vida seja definida desta forma. Glória a Deus. Porque Deus não nos fez para baixo. Deus não nos fez para a cauda. Deus nos fez para cima. Deus nos fez para o topo. Por cima e não por baixo. E este é o tempo em que Deus deseja levantar você, elevar você e carregá-lo e transportá-lo para um novo nível. Olha, meus queridos irmãos, às vezes nós ficamos muito tempo em um ponto em que esperamos que aconteçam coisas e elas não acontecem, e elas demoram muito tempo. Mas eu creio que nesta noite o Espírito Santo está nos revelando que este é o tempo de Deus, é o Kairos de Deus. Por quê? Porque nós estaremos habilitados para este tempo. Porque este é o tempo do conhecimento da verdade. Não basta ter a verdade, é preciso conhecer a verdade, é preciso saber manejar a verdade, e conhecereis a verdade. Não basta ter a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará para viver o tempo de Deus. O tempo de Deus. E se isso acontecer, vai acontecer o de repente de Deus, o tempo em que as promessas de Deus se cumprirão velozmente em sua vida,
porque você estará sendo carregado pelo Senhor sobre asas de águia. Eu fiquei impressionado com a velocidade que uma águia alcança. 320 quilômetros por hora. Oh, glória a Deus. Eu que já gostei de velocidade, hoje eu não corro mais, mas já gostei de velocidade. Eu fiquei animado. Eu ainda não corri, eu já corri a 220, mas 220, 240, mas assim, a 320, 324, eu não corri ainda. Mas eu estou animado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Para montar nessa águia, montar no sentido de ser colocado sobre asas de águias. E eu vou falar, pode acelerar. Aleluia! Salmo 147, versículo 15, diz: o Senhor dá uma ordem, e ela chega depressa onde Ele quer. Uma outra tradução diz: a sua palavra corre velozmente. Eu quero ver com os irmãos 4 coisas que acontecem na vida de uma pessoa quando ela deixa que Deus a carregue sobre asas de águia. E essas 4 coisas acontecerão em sua vida se você permitir que Deus lhe carregue. Se você aceitar que o Senhor lhe carregue, essas 4 coisas acontecerão. Primeira, você supera o cansaço. Isaías capítulo 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A partir do momento em que uma pessoa é carregada sobre asas de águia, ela não estará mais cansada. O cansaço aqui, irmãos, é muito mais do que o cansaço físico de uma semana agitada, de uma semana de muito trabalho, e a gente fica tanto fisicamente como psicologicamente esgotado e cansado. Aqui é mais. No Salmo 69, versículo 3, Davi explica esse outro tipo de cansaço. Ele descreve uma situação em que ele vinha clamando a Deus. Há algum tempo, uma necessidade ou um problema o levava a clamar a Deus, mas nada parecia mudar. É aquela hipótese em que você jejuou sobre um assunto, orou, fez pedidos de oração, pediu o apoio de homens e mulheres de Deus sobre aquilo, mas nada aconteceu. Davi diz: estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfaleceram, esperando o meu Deus. Pode ser que, assim como Davi, você esteja cansado de pedir ajuda e de esperar por algo, e os anos estão passando e nada aconteceu até agora. No Salmo 13, versículo 1, Davi faz uma pergunta que talvez nós já fizemos, ou talvez nós já tivemos vontade de fazê-la a Deus. Até quando, Senhor,
te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Porque, meus irmãos, há pessoas que estão orando por algo há 20 anos, há 30 anos, e não acontece. A boa notícia que nesta noite eu tenho para você é que Deus está dizendo: eu te carregarei. Eu te carregarei. E Deus carregará você sobre asas de águia. E aquele problema antigo na sua vida, na sua família, aquele problema que deixa você abatido, triste, cansado, Deus está falando que esse problema será resolvido. E o seu ponto de oração vai se tornar um testemunho. A partir do Salmo 103, versículo 5, nós vemos que quando Deus nos carrega sobre asas de águia, os nossos desejos serão satisfeitos, as nossas orações serão respondidas, e até mesmo a nossa juventude, ela é renovada, como a juventude da águia se renova. Bendito seja o Senhor. Não importa quanto tempo você esteja nessa situação, e nem há quanto tempo você ora sobre ela. O que importa é que enquanto Deus está carregando pessoas e colocando pessoas sobre asas de águia, Deus não passará por você e deixará você de lado. A segunda coisa que acontece, irmãos, quando Deus nos carrega sobre asas de águia, é que nós recebemos uma visão clara. Nós passamos a ter uma visão clara. Passamos a ver algo que nós não víamos. Jó capítulo 39, versículo 27 em diante, nos faz entender algo sobre a águia. Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar, os seus olhos o avistam de longe e ela desce a 324 quilômetros por hora. A águia tem uma visão clara. Ela voa muito alto e ela pode ver coisas distantes. A águia vê coisas que outras aves, outros pássaros não conseguem ver. Uma pessoa com visão clara pode discernir, detectar, perceber, olhar, escolher e fazer o que outras pessoas não conseguem. O apóstolo Paulo disse que aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele vê vícios ocultos. Ele lê aquilo que não foi escrito, mas era a verdadeira
a intenção de se escrever. Ele lê aquilo que está oculto nas entrelinhas. Marcos capítulo 8 tem um episódio que nos ajuda a entender o que significa ter uma visão clara. É um homem que teve um encontro com Jesus. Esse homem era cego. E Jesus foi curar esse cego. E Jesus cuspiu nos olhos dele. E Jesus impôs as mãos sobre ele. E Jesus perguntou: o que você está vendo? E ele disse: eu vejo os homens, mas eu os vejo como árvores que caminham. E Jesus impôs novamente as mãos sobre os olhos dele, e ele ficou completamente curado. Meus queridos irmãos, numa fase das nossas vidas, nós estávamos cegos, mas Jesus nos tocou. Jesus entrou em nossos corações. Jesus entrou em nossas vidas e nós começamos a ver. Nós não somos mais cegos. Podemos ver pessoas, podemos ver coisas, podemos ver objetos, podemos ver árvores. Mas como o homem dessa passagem bíblica, nós corremos o risco de, em algum momento ou alguma fase da nossa vida, nós não podermos ver claramente. Não podemos realmente distinguir, detectar, perceber e discernir o que estamos vendo. Naquele momento da vida daquele homem, ele conseguia ver as pessoas, mas elas pareciam árvores. E com aquela baixa visão, ele poderia ser facilmente enganados. Meus queridos irmãos, quando nós não conseguimos ver claramente, quando os nossos olhos espirituais estão semi-abertos, não estão totalmente abertos, nós podemos, irmãos, ser facilmente enganados. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que não foi muito difícil o diabo enganar pessoas que não tinham uma visão clara. Pessoas que, apesar de já terem dado um passo para Jesus, ainda ou voltaram a não ter uma visão totalmente clara. Eu acho que o exemplo clássico são aqueles dois irmãos da igreja primitiva, Ananias e Safira. Agora, irmãos, um outro exemplo de olhos abertos é quando Jesus nasceu e aqueles magos que vieram do Oriente, eles foram ver Jesus e tiveram precedentemente um encontro com Herodes. E Herodes disse: depois de encontrarem o menino, digam-me onde o menino está, porque eu também quero ir adorá-lo. Porém, eles tiveram uma visão que lhes
abriu os olhos espirituais daqueles sábios. E eles puderam ver que Herodes não queria adorar o menino. Herodes queria matar o menino. E eles, além de não darem a informação, eles voltaram por outro caminho. Eu não conheço as informações sobre praticamente a maioria dos irmãos a respeito de família, vida, carreira, finanças, experiências no ministério. Mas, meus amados irmãos, por falta de visão clara, nós corremos o risco de dar informações para pessoas erradas. Informações que nós não deveríamos dar para essas pessoas, como resultado da falta de uma visão clara, como aconteceu com José, que não precisava ter contado os seus sonhos para os seus irmãos. Há um perigo muito grande de nós contarmos os nossos sonhos e os nossos segredos com Deus para pessoas erradas. Agora, irmãos, quando nós não temos uma visão clara, além de sermos facilmente enganados, nós podemos confundir armadilhas que são feitas pelo inimigo com oportunidades geradas por Deus. Agora, isso não acontece com uma águia. Um pássaro comum, a pessoa prepara uma armadilha, coloca ali um alimento, tudo que o passarinho está querendo comer é comida, então ele vê aquela comida, acha bonita, apetitosa, e ele vê naquilo uma oportunidade para uma boa refeição. E ele confunde armadilha com oportunidade e de repente ele está preso. Agora, isso não acontece com a águia, porque ela pode ver o que outras aves não podem ver. Eu não sei os irmãos, mas eu já caí em roubadas. Eu já caí em armadilhas por pensar que aquela era uma boa oportunidade. Por pensar que aquele negócio era, como se dizia antigamente, o negócio da China. Tudo porque eu não tive a paciência de esperar no Senhor até examinar todas as coisas e até ter uma visão clara e completa. Agora, Deus quer acabar com isso em nossas vidas. É por isso que Deus escolheu nos carregar sobre asas de águia, para que a partir de agora nós tenhamos uma visão clara e possamos discernir todas as coisas, detectar o que precisa ser detectado e perceber o que Deus está mostrando. Em terceiro lugar, irmãos, ao voar sobre asas de águia, você terá uma experiência ou um testemunho maravilhoso e incrível. Em Provérbios capítulo 30, versículo 18,
o escritor menciona algumas coisas nesta vida que são surpreendentes e tão maravilhosas, que ele diz, elas não podem ser explicadas, senão ele as teria entendido. E uma delas é o caminho da águia no céu. E quando nós observamos o voo de uma águia no céu, nós chegamos à conclusão de que realmente essa ave é única e que há algo incrível com ela. Realmente ela é diferente de todos os demais pássaros. Os estudiosos dizem que quando começam os prenúncios de uma tempestade, com raios, trovões e ventos fortes, se você estiver dentro de uma casa, você vai ver, ou melhor, fora de uma casa, você vai ver uma revoada de pássaros à procura de um abrigo. E eles voam assim, de uma forma que estão quase aterrorizados, tentando escapar do temporal. Eles voam de forma desesperada. Com a águia é diferente. Em primeiro lugar, ela fica sem medo diante da iminência de uma tempestade. E em segundo lugar, ela é capaz de voar acima daquela confusão, daquela turbulência, voar acima das nuvens, voar acima da fúria da tempestade. Meus queridos irmãos, nas tempestades da vida, nós podemos ser como aqueles outros pássaros e ficar aterrorizado e nos debatermos com toda a força natural para tentar escapar daquela calamidade, tentar escapar do problema. Agora, se nós estivermos sobre as asas da águia, nós podemos enfrentar a tempestade face a face, porque sobre as asas de águia, nós vamos voar acima das nuvens, nós vamos voar onde não há tempestade, nós vamos voar onde o ambiente é de paz, de calma, de serenidade e de tranquilidade. Agora tem algo que nós precisamos saber. Quando há uma tempestade, e o diabo cria tempestades em nossa vida. Quando há uma tempestade, o diabo tentará atirar tudo o que ele puder sobre você e contra você. Da mesma forma que os ventos em uma tempestade jogam folhas, papéis e lixo em quem se encontrar na frente. O diabo também faz isso. E se você não tiver acima da tempestade, voando sobre asas de águia, o diabo vai jogar galhos, folhas secas, e lixo e tudo mais o que ele encontrar sobre você e contra você. Essa é a realidade. Agora, se você estiver sendo carregado por Deus sobre asas de águia, em vez de ser levado pelo temporal, você subirá as correntes de ar
e você voará acima das nuvens. Em vez de correr de medo, de ficar com medo, de ficar doente, de ir ter que procurar um psicólogo, ou um psiquiatra, um médico, você estará acima das alturas até a vitória. Porque à medida que Deus nos carrega sobre asas de águia, algo maravilhoso, algo encantador, algo incrível, algo indescritível, algo único acontece em nossas vidas, algo novo acontece em nossas vidas. Como falei para os irmãos, a velocidade da águia é uma coisa incrível. Ela é catalogada como o pássaro mais rápido dentro daquele seu voo poderoso, imponente, a 320 quilômetros por hora. Olha, meus queridos irmãos, quando nós criarmos as condições para Deus nos carregar sobre asas de águia, quando nós pararmos de espernear, quando Deus quer nos carregar, porque às vezes Deus quer nos carregar, mas nós somos resistentes, porque nós queremos que Deus nos carregue ao nosso modo. Quando Deus nos carregar sobre asas de águia, o incrível que acontecerá em nossas vidas, o maravilhoso que acontecerá, é que nós receberemos a velocidade divina. Nós estaremos também na velocidade divina. E o nosso progresso, o nosso avanço, o nosso crescimento será acelerado. Isso significa que se você é estudante e Deus carrega você sobre asas de águia, o seu nível de compreensão, de assimilação e de retenção e de desempenho acadêmico e de progresso será triplicado. Você vai parar de ser um copia e cola. Você vai parar de ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai escrever coisas inéditas. Você vai escrever coisas por revelação, porque você esteve nas alturas. Você viu o que ninguém viu, você recebeu o que ninguém recebeu, e você vai trazer coisas inéditas. Aleluia. Isso significa que se você é solteiro ou solteira, e o Senhor o carregar sobre asas de águia, você terá uma velocidade divina para se casar no menor tempo possível e casar no Senhor. Daqui uns meses você vai falar: olha, aconteceu tão rápido que eu não vi. E eu casei no Senhor. E casei com uma pessoa que eu jamais imaginava que Deus tivesse uma pessoa tão maravilhosa assim para mim. E se você é um homem, uma mulher de negócios, como falamos no momento da oferta, e o Senhor o carrega sobre asas de águia, no menor tempo possível, você venderá os seus produtos. Outros farão publicidade. Outros contratarão marqueteiros.
Mas como Deus tem a mente dos homens nas suas mãos, e para onde Ele quer, Ele as inclina. Deus vai direcionar os compradores para o seu comércio, para a sua indústria, porque você se habilitou para isso, voando sobre asas de águia. Se você é um profissional liberal e o Senhor o carrega sobre asas de águia, em um tempo incrivelmente menor, a sua carreira vai decolar, e você estará nas alturas, e você chegará ao topo da sua carreira profissional. O próprio Deus levantará você e colocará você entre os grandes, porque você criou as condições para que Deus o carregasse sobre asas de águia. A quarta e última coisa que Deus fará por você, enquanto o carrega sobre asas de águia, é que Ele o esconderá sobre a rocha. Deus vai lhe esconder na rocha. O texto que nós lemos em Provérbios capítulo 39, versículos 27 e 28, nos diz que a morada da águia é na rocha. É lá que ela vive. E é sobre a rocha, no alto das rochas, que ela constrói o seu ninho seguro. A rocha é a sua habitação, a sua fortaleza, o seu abrigo, o seu esconderijo. Quando o Senhor nos carrega sobre asas de águia, Ele nos esconde na rocha dos séculos. A rocha que nunca falha. A rocha que é a nossa salvação. No livro dos Salmos, há vários versículos a esse respeito. Eu separei o Salmo 19, verso 14, que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. O Salmo 144, versículo 1, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. O Salmo 71, versículo 3, se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O Salmo 118, versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina ou pedra angular. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, ele retoma essa palavra e diz: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. O Senhor Jesus Cristo é a rocha eterna da nossa salvação. Quando você está habitando nele, quando você está escondido nele, mesmo que tudo ao seu lado estiver caindo, estiver desabando, estiver cedendo, você permanece de pé, porque você está firmado nessa rocha, a rocha dos séculos. Aleluia. Mas você tem que tomar as asas da águia para voar alto e voar até essa rocha. Mas nessa rocha você pode esconder o seu casamento, esconder a sua família, os seus negócios, a sua carreira, o seu ministério, esconder a sua honra, esconder a sua saúde, o seu presente, o seu futuro e tudo quanto lhe diga respeito, e essa rocha não falhará. Essa rocha
não entrará em colapso, porque, ao contrário de outros terrenos, que são areia movediça, essa rocha, ela é firme e ela nunca cede. E quando você está escondido nessa rocha, nenhuma flecha maligna atinge você, nenhum dardo inflamado atinge você, nenhum plano, nenhuma traição, nenhum levante, nenhuma reunião maligna vai atingir você. E tudo que você fizer sobre a rocha, quando você tomou as asas da águia e se escondeu na rocha, tudo o que você fizer abrigado na rocha vai prevalecer e vai ser um sucesso. Eu quero terminar relembrando que não é toda criança que deixa que a gente a carregue, e não é toda pessoa que Deus quer carregar que permite que Ele a carregue. Mas se você permitir que Deus lhe carregue, Deus vai colocar você sobre asas de águia, e você voará alto como você nunca imaginou voar, e você voará numa velocidade que você nunca imaginou que alcançaria essa velocidade, e você encontrará abrigo, segurança, proteção, estímulo, motivação, força para vencer, porque você estará firmado na rocha dos séculos. Jesus é a rocha dos séculos. Oh, aleluia.